tenho 20 anos de vida pública, eu fui vítima de um orçamento secreto, eu fui candidata à presidência do Senado contra o orçamento secreto e mostrei que tem muitos senadores honestos que votaram em mim, e mesmo aqueles que não votaram, mas por outras razões, mas ficou muito claro ali na minha conduta, né? A minha conduta é de combate à corrupção, porque eu sei que a corrupção mata. A corrupção tira o remédio no posto de saúde. A corrupção não deixa pagar um médico lá no Nordeste. As nossas famílias do Nordeste têm que andar 200 quilômetros atrás de um posto de saúde. Não é nem para fazer uma cirurgia mais complexa, é para resolver um probleminha de dor de barriga do seu filho que vai sendo desidratado e morre com mortalidade infantil simplesmente porque não tinha um soro para hidratar. Denise, eu fui eleita em 2018 erguendo a bandeira do combate à corrupção. Era a nossa principal bandeira e, lógico, uma bandeira que não tem como não andar junto, que está dentro do meu DNA, que é a liberdade econômica. Mas, enfim, o assunto corrupção foi abandonado durante esses últimos 4 anos. A gente vê interferência política dentro dos órgãos que tem a obrigação de fiscalizar, que tem a obrigação de punir, que tem a obrigação de investigar. E uma das nossas maiores propostas é a de dar autonomia à Polícia Federal e mandato de 2 anos para o diretor-geral, intercalado com o da Presidente da República. Ou seja, não vai coincidir. É de extrema importância que um órgão de Estado não sofra interferência de governos. Então, assim, graças a Deus, eu estou aqui, de corpo, alma e coração, sem dever nada para ninguém, com total segurança da minha conduta política, da minha conduta na minha vida. Então, eu tenho a tranquilidade de que eu, Soraya, não preciso disso. Então, eu jamais exercerei qualquer interferência. Então, é isso que me dá a tranquilidade de passar por tudo que eu estou passando nessa campanha, Denise, e dizer para as pessoas que aqui é genuíno, aqui é de verdade. O Brasil criou uma falsa cultura, essa política que nós temos no Brasil dos últimos 20 anos, de que para o sistema político funcionar é preciso corrupção. Então, o PT criou o mensalão, agora no governo Bolsonaro temos o orçamento secreto, e isso não é verdade. É possível, sim, fazer um governo sério, sem corrupção. O exemplo é o governador Romeu Zema, em Minas Gerais, que é o nosso governador, que está há 4 anos no poder, fazendo um governo completamente honesto, voltado, sem nenhum escândalo de corrupção, e entregando para os mineiros crescimento econômico, investimento, melhoria da educação e da segurança. Outra coisa importante, no Partido Novo nós temos um processo seletivo dos candidatos. Hoje nós temos mais de 40 mandatários no Brasil inteiro, entre vereadores, deputados estaduais, federais, governador de estado e prefeito. Nenhum escândalo de corrupção. Ou seja, nós recrutamos pessoas não só pelo seu caráter, pela sua formação, mas principalmente por afinidade de valores e princípios. É isso que se faz uma política pública funcionar. Então, nós temos no nosso plano de governo combate rigoroso à corrupção, de 3 formas. Primeiro, prisão em segunda instância, porque hoje no Brasil você sabe muito bem que as pessoas usam a justiça muito mais para protelar o cumprimento de pena do que, na verdade, para se fazer justiça. Então, precisamos ter prisão de segunda instância, precisamos acabar com o fórum privilegiado. É inacreditável que numa democracia, num país que a lei deveria ser igual para todos, existe uma classe de privilegiados que são governantes que vão ser julgados de uma forma diferente de todos os outros cidadãos. Nós queremos acabar com isso. Político é cidadão como nós e precisa ser julgado pelo sistema judiciário como todos nós. Tem que acabar com o fórum privilegiado. O terceiro ponto que nós colocamos no programa é o aumento da pena por corrupção no governo. Precisa aumentar a pena. A pena precisa ser mais dura para crimes de corrupção no governo. Então, são 3 medidas muito importantes que já estão no nosso plano de governo, que mostram claramente que nós não vamos tolerar a corrupção e o Partido Novo já mostrou que é capaz de governar sem escândalos de corrupção, com gente séria, que tenha caráter e capacidade de liderar políticas públicas em torno de valores e princípios. A corrupção é um câncer trágico por 2 razões, não é só por uma. Primeiro, ela desvia dinheiro daquilo que falta na mesa da pessoa para comer. Ela desvia o dinheiro das 6 milhões de famílias que não têm uma moradia decente, que estão enfrentando o sol, a chuva, o frio.
debaixo de casebre, de papelão, de madeirite, num país que 500 bilhões de reais que paga de juro, custaria 480 bilhões de reais acabar com o déficit habitacional. E a gente não precisa gastar isso num ano só, e nem precisa gastar porque nós não vamos dar a casa, a gente vai financiar a casa. Mas eu estou só dando um número para o brasileiro, sabe, tirar o espinho do medo do futuro, não aceitar mais essa mediocridade. Então a corrupção desvia dinheiro mesmo, o dinheiro que falta para educar melhor o filho do trabalhador, mas o outro lado da corrupção talvez seja ainda mais maléfico, além de tirar o dinheiro da educação. Sabe o que está acontecendo no Brasil, Laís? 5 anos que não se atualiza o valor do por cabeça da merenda escolar. 5 anos, inflação aloprada em alimentos. E o que está acontecendo hoje? A merenda escolar, que muitas vezes é a única refeição que o filho do pobre tem, virou um quarto de ovo, bolacha e suco misturado com água dobrada, porque está simplesmente... Enquanto isso, a roubalheira no escândalo, no orçamento secreto, na emenda do relator, passa de 20 bilhões de reais essa verba. Eu sei bastante bem onde é que estão as distorções do Brasil. Mas o maior mal, penso eu, é fazer com que o povo brasileiro, a juventude, a mulher brasileira, pense que a política é um ambiente de pilantra, de mentiroso, de enganador. E a política não é isso. A política é a linguagem da democracia. Só a política é que define o preço das coisas, sabe, a qualidade da saúde, a qualidade da educação. E, portanto, nós precisamos combater a corrupção, seja pelo desvio de dinheiro, seja pelo péssimo exemplo que é ensinar para o povo brasileiro, para as crianças, que ser corrupto vale a pena, que a impunidade é o prêmio para o ladrão da política, como infelizmente está acontecendo. Nós estamos vendo o Bolsonaro e o Lula debatendo qual dos dois é o mais corrupto. E eu peço, examine a minha vida. Examine a minha vida. Eu já governei o Ceará, já fui prefeito de Fortaleza, fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Nunca respondi por um ato de corrupção. Nunca, nem para ser absolvido. E exemplo é muito melhor do que palavra. O combate à corrupção é uma marca do nosso governo. Você não aponta corrupção no nosso governo. Eu sempre digo que se aparecer, te ajuda a investigar. As denúncias que aparecem não conseguem ir para frente porque não tem qualquer indício de materialidade. Como, por exemplo, aquela CPI da Covid, né, disse que eu iria me corromper aí na questão da Covaxin. Não compramos uma dose, não gastei $1. Então, não passou na primeira fase a possível compra da Covaxin, até porque era mentira, não tinha vacina para vender. O pessoal oferecia, mas não tinha para entregar. Então, o combate à corrupção, nos ministérios mais importantes no início, né, nós botamos a tal de compliance, ou seja, tudo quanto é contrato, tudo quanto é negócio, acima de um valor X, tem a participação dessas pessoas, que são pessoas que são arregimentadas na Polícia Federal, na CGU, na AGU, tá? Para exatamente fazer esse trabalho e evitar que algo anormal vá à frente. A gente não quer ter um prazer de punir nenhum corrupto, né? A gente quer evitar que haja corrupção. Então, continua esse trabalho que estão fazendo até agora e que deu certo. Você pode ver o reflexo nas estatais. As estatais que eram deficitárias ou davam lucro muito pequeno, hoje são lucrativas, né? Hoje em dia, o lucro da estatal, o ano passado, chegou a 180 bilhões de reais. Até há pouco tempo era negativo ou muito pequeno o que a estatal tinha ao final daquele ano dela.